Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora. Eu estou aqui com Eliseu Leite. Eliseu Leite, ele é professor de escola bíblica dominical, é também teólogo e mestre, né, da palavra de Deus. E a gente vai estar batendo um papo, falando a respeito da importância da gente estar falando, divulgando o Evangelho, falando sobre a Bíblia Sagrada, a Bíblia que é tão atacada na sociedade, né? E tudo isso que um pai e uma mãe pode estar passando para os filhos, né? A gente que é cristão, professa o cristianismo, somos salvos na pessoa de Cristo. Então, o Eliseu, ele é professor, todo domingo ele está dando aula, né, nas escolas bíblicas. A gente está voltando agora, né, da escola bíblica, que a gente participou, uma aula muito boa. O Eliseu é um professor, é uma pessoa muito dedicada nos estudos. A gente tem, assim, uma amizade já há longo tempo, longa data. Eliseu, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu gostaria que você, Eliseu, passasse para o pessoal da minha rede, do meu canal, tudo isso que um homem, a partir do momento que ele se torna um cristão, e ele se sente vocacionado numa área específica, né, lá em Efésios, do capítulo 4, fala que Deus chama um para pastores, evangelistas, mestres, doutores. Então, mas todos esses ministérios, essa vocação, para acrescentar dentro do corpo, que é a igreja, assim, para que a igreja ela fique uma igreja sadia, né? Porque a gente vê que tem algumas igrejas que destacam uma área, o pastor, ele é muito usado na área da pregação, mas às vezes a igreja fica fraca na área de ensino. Então, o quanto é importante a gente conhecer a palavra de Deus, né? E se dedicar na vocação do ministério. É uma importância, né, muito grande, né, que antes de existir a escola bíblica dominical ser instituída, nós vemos que já lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9, Deus já dava esse incentivo, né, para Moisés passar pelo povo, principalmente o Shema de Israel, o Ouve Israel, né, começando ali de Deuteronômio 6, verso 4 a 9. Então nós vemos ali o fundamento do ensino ali no lar. Antes de chegar até hoje, né, a escola bíblica dominical, já lá no Antigo Testamento, no capítulo 6, Deuteronômio 6, 4 ao 9, nós vemos lá que o pai, que ele tinha a função, né, de ensinar os filhos. E lá fala, né, que ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. E era para inculcar nos filhos deles, né? Deitando, levantando, andando pelo caminho, né? Ensinar os filhos a amarem a Deus, a priorizarem, né, a palavra de Deus. Então já começa lá. Depois a gente vê também outro incentivo, ou lá em 2 Crônicas, no capítulo 17, versos 7 ao 9, no terceiro ano do rei Josafá, ele também pegou levitas, sacerdotes, e pegou o livro da lei e mandou eles ensinar rodeando toda a cidade. Então nós vemos a importância, né, do ensino da palavra de Deus. Porque hoje, né, muitos se desculpam. Por exemplo, já conversei com crentes, né, com alguns irmãos. Ô irmão, você não vai na escola dominical? Você lê a palavra de Deus, você estuda? E muitos crentes me dão essa desculpa. Ah, eu tento ler, mas não dá para entender. E nós vemos que não pode, nos dias de hoje, usar essa desculpa. Nós vemos lá em Atos, capítulo 8, versículo 30 e 31, aquele eunuco etíope, quando ele estava na carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, tinha uma sede, né, para aprender, só que eu não estava entendendo nada. Aí Filipe, né, mandado por Deus, chegou até ali e fez uma pergunta para ele: você entende o que está lendo? E ele replicou: como eu posso entender se não tem quem me ensine? Entendeu? Então o fundamento do ensino da escola dominical é esse. Você não está entendendo? Entendeu? Frequenta a escola bíblica dominical. Igual o Jefferson falou, né, dos ministérios que Deus deu à igreja, dos dons, lá está em Efésios 4:11. Mestre, ou seja, doutores. Deus tem os doutores, os mestres, né, para o ensino da palavra de Deus para ser esclarecido. Então não tem mais essa desculpa, né? Como eu posso, né, entender se não tem que explicar? Hoje tem sim quem explica, né? É escola dominical, é culto de doutrina, né? Que muitos, infelizmente, né, irmão,
não tem, né? Só gosta de oba-oba, só gosta quando tem congresso, festas, movimentos. Não, o foco, né? Com a palavra de Deus ali, nos manda é o estudo da palavra de Deus, né? O aprendizado, né, da palavra de Deus. Por exemplo, Jesus, entendeu? Jesus no ministério dele ocupou mais ao ensino. Quando nós lemos o capítulo 5, 7, né, quer dizer, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você vê lá no capítulo 5, verso 1 e 2, ele se assentou no Monte das Oliveiras e abriu a sua boca e ensinava o povo. E depois não parou por aí. Aí quando, depois de ressuscitado, quando ele estava para regressar ao Pai, qual a ordem que ele deu aos discípulos? Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulo, ou ide ensinar e fazer discípulo. Entendeu? Depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide e ensinai. Então, o Ministério do Ensino é muito importante, entendeu? Para o aprendizado e para quem ensina. Para quem ensina, eu sempre incentivo os professores, entendeu? A meditar em Esdras, né? Nós colocarmos em prática Esdras capítulo 7, versículo 6 e o versículo 10. Porque em Esdras 7, verso 6, diz que Esdras era escriba hábil na lei de Moisés. Por que ele tinha habilidade? Porque ele era hábil. Qual era o segredo de ele ser hábil? E que, né, é um desafio para nós professores de escola bíblica dominical. Por que ele era hábil? A resposta, né, você vai encontrar no versículo 10. Por quê? Porque ele, né, de coração, ele buscou a lei do Senhor para ensinar, entendeu? E colocar em prática, certo? Então, por isso que ele era hábil. Então, é um incentivo para todos nós, né? Frequentar a escola bíblica dominical, culto de doutrina, entendeu? O estudo na palavra de Deus. E 1 Pedro 3,15 fala também, né, para nós responder com mansidão, né, a razão, entendeu, da nossa fé. Então, nós temos que estar preparados para responder com mansidão. Então, essa, Jefferson, é a importância, né, da escola bíblica dominical, do ensino, né, da palavra de Eu Deus. quero aproveitar você, Eliseu, né? Aproveitar assim, a maneira que você é uma pessoa dedicada nessa área, né? Que tem um dito que fala, né? A gente já você escutou, eu escutei, que ler a Bíblia demais fica louco. Só que, Eliseu, eu vejo pela minha vida, eu tinha parado de estudar na quinta série. Aí me apresentaram a Bíblia, né? Que eu me tornei cristão. Eliseu, a leitura e o estudo da Bíblia me impactou tanto, Eliseu, que eu até voltei a estudar. Eu fiz o supletivo aqui na cidade de Votorantim, o SESVO, voltei a estudar, fiz até bacharel em teologia, que é uma coisa boa, né, Eliseu? Não é para assim, vai descer, mas é uma coisa para se aprimorar. A gente vê as pessoas da sociedade se aprimorando em várias áreas, porque com o homem de Deus, a mulher de Deus, né? Se a Bíblia incentiva, fala para crescer na graça, no conhecimento. Então, eu queria que você comentasse a importância disso na Bíblia, porque a Bíblia é tão mal falada, criticada. Hoje ficam falando Bíblia, né, que a Bíblia é um livro de manipulação, e a gente vê que isso é tudo história de pessoas que não conhecem de fato o texto bíblico. Eu posso falar, Eliseu, assim, melhorei como pessoa, como ser humano na sociedade, graças ao conhecimento da palavra de Deus. Exatamente, é o que diz, é o que a palavra de Deus, né, ela fala na primeira carta a Timóteo, persista em ler e ensinar até que eu vá. Então, quer dizer, Paulo estava dando um conselho a um jovem obreiro, né, Timóteo, e falou para ele ter persistência, se dedicar à leitura, né, e ao ensino até que ele chegasse, até que ele viesse, entendeu? Então, incentivo, quanto mais você lê, você estuda, entendeu? Você se interessa mais pelo aprendizado e você, né, vai ser edificado. Por isso que Jesus, né, ele fala lá em Mateus 22, 29, ele falou para aqueles saduceus que quis, né, pegar ele numa pergunta, como eles não criam na ressurreição, eles falaram que teve uma mulher que possuiu 7 maridos. O primeiro morreu, o segundo, daí eles questionaram, e na ressurreição de quem ela vai ser esposa, seus 7, né, a possuir? Aí Jesus, o que Jesus falou? Isso serve para cada um de nós. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Então, a pessoa erra não conhecendo a Escritura. Aquele que, né, tem a Bíblia na sua casa, deixa lá, né, juntando poeira, nunca abre ela para ler, não vai aprender nada, né, não vai ser edificado.
A palavra de Deus fala em Isaías 34:16, buscai no livro do Senhor e lede. Então você tem que buscar, né, o livro do Senhor e ler. E a Bíblia fala em Apocalipse 1:3, né, bem-aventurado o que ouve, o que lê, entendeu? E guarda a palavra dessa profecia. Tá? Então é bem-aventurado os que lê, entendeu? É bem-aventurado os que lê. Então leia a palavra de Deus, é um incentivo para o seu aprendizado, para o seu crescimento, entendeu? Para você não errar, porque quem não conhece a Escritura erra. Oséias 4:6 fala assim, meu povo é destruído porque faltou conhecimento. E lá em Oséias 6:3, para quem gosta de ler, de estudar, de escola dominical, de culto e de doutrina, lá em Oséias 6:3 fala assim, conheçamos, é progressivo, e prossigamos em conhecer o Senhor. Entendeu? Porque como não parar, né? Não parar. É um processo contínuo. Tá? Eu lembro que quando, antes de eu começar a ler a Bíblia, novo convertido assim, eu tentei até, eu pensava que o meu dom, o meu talento era tocar, porque eu tocava para as crianças, né? Os saudosos Labaredas, o Samuel, muito amigo da gente, a Ivoneta, né? Então ele incentivou, você vai tocar lá para as crianças, você vai na minha casa, lá eu vou ensinar você. E eu comecei a tocar. Mas tinha bastante tocadores. Eu olhei para a Bíblia assim, olha que interessante o dom, o ministério que Deus dá. Quando eu olhei para a Bíblia assim do meu pai, nem tinha Bíblia ainda, eu novo convertido, olhei para a Bíblia, deu aquela sede, aquela fome, eu falei assim, eu vou comer esse livro aí, entendeu? Eu vou ler, vou estudar, falta muitos ensinadores, pregadores tem bastante, tocadores, cantores tem bastante, entendeu? É o ministério de ensino, então eu senti isso daí. E peguei a Bíblia, comecei a ler, não parei até o dia de hoje. Maravilha. Para a glória de Deus, não para a vaidade. Estou completando 93 vezes a leitura, né, da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não para a vanglória, mas para a glória de Deus. Né? Que lá em 1 Coríntios 10:31 fala assim, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus, que eu digo isso para vocês, que estão ouvindo e vendo, para servir de incentivo para vocês. Entendeu? Para servir de incentivo, não por vanglória. Né? Igual hoje eu estou no campo da pesquisa, Eliseu, até científico, né? Aí a gente, querendo ou não, a gente acaba conhecendo a história de Galileu, de Copérnico, todos esses que fizeram, né? Porque se fala muito na ciência hoje que a ciência pertence para a sociedade, mas quem são os pais da ciência pegar a história foram o cristianismo. Tem aí uma narrativa, né? Não é para a gente se achar melhor que qualquer outro tipo de pessoa na sociedade. Mas puxa a história da ciência para você ver. Você pega os prêmios Nobel de 1900 a 2000, 68% eram cristãos, né? Então estão lá na frente. O Isaac Newton, você pega ele foi o pai da física, né? Mas segundo a gente sabe da história, ele estudava mais a Bíblia do que a própria ciência. Então a Bíblia não atrapalha em nada a vida de ninguém, a não ser que você use a Bíblia, manipule ela. Use ela fora de contexto, né? Distorça os ensinamentos, mas se você usar uma exegese sadia, uma hermenêutica sadia para interpretar o texto bíblico, é uma carta do Criador para com a criação. O salmista Davi fala no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Exatamente. Que maravilha, não? E o Salmo 119, e o verso 130, fala que a exposição da tua palavra, da luz e da entendimento aos simples. Olha que lindo. Olha os simples, né? Pode buscar a palavra de Deus. Então é para todos. Entendeu? Está aberto para todos, não tem essa. É interessante, é uma riqueza. Né? Que maravilha. Então a gente vê, eu me identifico muito com o Eliseu, porque é o dom, né? A inspiração, é a dedicação, é a chama que arde, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar para o Eliseu, ele vai responder a mesma coisa. É difícil o dia que você não lê a Bíblia, né, Eliseu? É difícil o dia que eu não leio a Bíblia. Eu tenho que ler 10 capítulos, pelo menos, por dia. Entendeu? Esse é o meu propósito, né? Se eu estou no ônibus, eu estou lendo no ônibus, né? Se eu estou numa fila para pagar a conta de água e luz, eu estou ali, eu sempre gosto de colocar em prática Efésios 5:16, remindo o tempo, né? Aproveitar bem o tempo. Eu dou esse conselho, porque às vezes você vai, dependendo do lugar, por exemplo, você vai no médico, né? Às vezes tem que esperar numa fila. Exatamente. Então eu levo um livro, quando não levo a Bíblia, então é isso que o Eliseu falou, às vezes você que não tem tanto tempo de encaixar, tempo aqui, tempo ali, mas eu acredito que tenha, né? Eu estava conversando com o Eliseu no carro agora, eu estava falando de pessoas que vivem reclamando pra gente da vida, das calamidades, das lutas,
Aí a Que pessoa não tem tempo. Né? que não tem tempo. Não pega o texto bíblico, não tem um momento de oração, mas é para estar ali na Netflix assistindo um seriado ou num futebol. Então tem tempo, então a gente deve administrar. Isso serve para todo mundo, não é para nós. Não estou falando que nós faz, vocês não faz. Estou falando questão de administrar o tempo, porque o tempo é igual para todo mundo, né? Lógico. É 24 horas. Hoje é um domingo que nós estamos gravando aqui, aqui agora para mim é 11h10, e então é o mesmo tempo eu estou vivenciando e você também está. Então, vai resolver todos os problemas? Não, mas vai nos fortalecer, porque a palavra de Deus traz esperança, traz mais fé, né? Ouvir a pregação do Evangelho, estar ligado com o Evangelho. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Aí como que a gente adquire fé? Romanos 10:17 responde, né, Eliseu? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Então, é muito importante. E olha o efeito que ela traz, né? Jeremias 15:16, Jeremias falando assim, achado as tuas palavras, logo as comi. Olha o resultado, e foram gozo, alegria no meu coração, pelo teu nome clamo, ó Senhor dos exércitos. Olha a riqueza, né? Maravilha, não? Jeremias 1, acho que é 1:11, ele fala, Deus vela sobre as suas palavras para as cumprir. Então Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, que veio na pessoa de Jesus, então ele tem compromisso com a palavra dele, né? Por isso que o cristão deve entender a palavra, né? Às vezes você não precisa ser um teólogo, um apologeta, mas se dedique, leia. O Eliseu falou bastante hoje sobre texto e contexto. Viu um versículo, está isolado, né? Você estava explicando sobre a mulher, né? A mulher, hoje, o Eliseu falou bastante da importância da mulher, que a mulher, Deus usa a mulher também, usa no ministério, usa em vários lugares, né? Levantou, é Débora que você falou bastante hoje, Débora, né? E Jael, né? Então, a gente precisa entender. Aí você conversa com uma pessoa na sociedade, Deus é machista, Paulo foi machista, mas você leu a Bíblia, você escutou um monte de gente falar, o importante é você ler a Bíblia. Contexto, né? Então, para entender, né, Eliseu? Que realmente Deus fala através da sua palavra, né? O próprio Cristo fala em João 5,39 para a gente examinar. Então, examinar é ler, estudar metodicamente, para saber que nela você tem a vida eterna e são elas que de mim testificam. Quer conhecer o Cristo mesmo? Leia a Bíblia, leia a palavra dele, né, Eliseu? Exatamente, igual você falou, né, citou João 5,39, nós vemos lá o elogio que Paulo dá aos bereanos, né? Isso. Atos 17:11. Diz que eles foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, né? Porque eles examinavam a cada dia a Escritura para ver se as coisas eram assim. E Jesus falou em Mateus 24:4, acautelai-vos, quer dizer, fica percebido, entendeu? Você não ser enganado, tá? Por quê? Porque ali está a profecia de falsos profetas que se levantar. Então há muitos ensinos, né? Deturbado hoje, enfim. Agora você examinando a Escritura, falsas ideologias. Ninguém vai enganar você. Então, porque está fundamentado na palavra de Deus. Isso, exatamente. Entendeu? Eles têm que agir como um bereano, né? Cada dia examinar a Escritura. Quer dizer, Paulo e Barnabé pregavam ali. Depois da pregação, ele fala, vamos ver, vamos observar, vamos analisar se os que eles pregaram está na Escritura. Aí que está o fundamento, entendeu? Não é como avestruz comendo tudo que vem, né? Dando glória, aleluia, isso. Né? Tudo que ouve, glória, aleluia, sem vocês. Viu, Eliseu, deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas falam também que Pedro era leigo, era um homem letrado, para criticar, né? Assim, falar que Pedro não sabia de nada. Isso é uma verdade? Não é, que muitos pegam o texto, né, fora do contexto, é ali de Atos 4:13, né? Que as autoridades se admiraram, né? Falando assim, como pode esses, né? Falar assim, né, pregar assim, como podem eles falar tão bem assim, sendo que são homens iletrados? Iletrado não é analfabeto, gente. Iletrado é aquele que sabe, né, até ler e escrever, mas não foi formado assim, né? Não é um doutor, não é um filósofo, não é um teólogo. Tá? Para gente entender isso, por exemplo, a primeira carta de Pedro, ele teve uma amanuense, né? Que foi Silvano, né? Que é o mesmo Silas, tá? E lá nós vemos que ele usou esse amanuense, esse secretário, para escrever, que era um grego mais refinado. Mas quando você vai em 2 Pedro, o próprio Pedro escreveu na sua simplicidade a segunda carta. Foi a primeira através de Silvano e a segunda carta o próprio Pedro escreveu. Então, o iletrado não é analfabeto, entendeu? Era um homem simples, né? Era pessoa que sabia ler e escrever, não analfabeto, né? Como
Até alguns pregadores Taxam, né? Taxam, né? Taxam ele, né? Rotula, rotula, né? Rotula, imagina. Então, não sei se é na segunda sua epístola que ele fala para ler com atenção as epístolas de Paulo, porque muitos ignorantes e indoutos torcem para a própria destruição. Isso, segundo Pedro. Então ele elogiou Paulo, né? Elogiou. Ele falou, né? Pode ver que eram os torcedores da palavra de Deus, ele torce a escritura e as outras escrituras, né? E ele cita, né? Paulo elogiando, né? E em 2 Pedro 3,15, né? O que o professor Jefferson aí tem citado. O próprio texto que a gente usa, você é da área apologética também, foi Pedro que escreveu. 1 Pedro 3,15, né? Exatamente. Então, para estar preparado para responder com mansidão. Então é fundamental, né? O ensino, o estudo da palavra de Deus, você está lendo, você está meditando, entendeu? Você está aprendendo e praticando, né? Que é o fundamental, o mais fundamental de todos. Né? É a prática da palavra de Deus, igual eu citei, Esdras 7, né? E o versículo de número 10. Né? Ele, com o coração, buscou a lei do Senhor, era zeloso para estudar a palavra de Deus, para depois ensinar e depois, né, praticar, que é o essencial. Esse é fundamental para cada, né, estudioso da palavra de Deus, principalmente ensinador da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus dentro da casa, dentro da família, o pai incentivar o filho, incentivar a esposa, a esposa incentivar a filha. Então tem que ter essa... já começar, né? Porque aí não há uma sobrecarga para a igreja também, né? Não, porque a igreja cumpre, por exemplo, a escola dominical, ela complementa o que os pais têm que fazer no lar, entendeu? Porque existem pais assim, que eu tenho observado isso, que chegam até o portão de carro e levam os filhos à escola dominical, mas eles mesmo não dão exemplo. Eles não frequentam a escola. Uma vez eu falei isso na escola dominical, né? Eu falei, né, que muitos pais só trazem, falei, num culto, que os pais, né, trazem em vez de incentivar. Muitas vezes o filho está ali sonolento, o pai vai acordar, os filhos muitas vezes até apanham, porque falam, pai, mas você acorda para ir na escola, mas o senhor não vai? Pronto, acaba até apanhando, né? Mas é uma realidade, entendeu? Então, lá em Deuteronômio, é só ler com atenção, né? 6, 4 ou 9 lá. Os pais têm que ser o professor do lar e incentivar. Provérbios 22 também. Né? Provérbios 22, 6. Instrui o menino, a criança no caminho que deve andar. Então, a instrução é fundamental aos pais. Depois, quando chega uma idade, enfim, né? Principalmente 18 anos, aí ele vai ter a escolha deles. Exato. Certo? Mas o fundamental para o pai e mãe é ensinar, instruir o filho. Entendeu? Não só falar, a igreja que instrui, não. A igreja complementa, a escola bíblica complementa o que o pai e mãe devem fazer no lar. Eliseu, quero agradecer muito a você, né? Você se dispôs, né? Eu insisti com o Eliseu. Foi uma luta. Eu tenho timidez com câmera. Mas você vai acostumar, você é um homem de Deus. E a gente está nada mais nada menos que expandindo, né, Eliseu? De uma maneira aí pela internet para falar da palavra, da pregação do evangelho, né? Desse evangelho remidor, que converte o coração do homem, né, dá vida eterna para o homem, tira o homem da vida de pecado, de iniquidade, né, e a palavra de Deus, ela é viva, né, como diz o escritor de Hebreus. Então nós estamos falando aqui da palavra de Deus, mas hoje na cidade de Votorantim, de Sorocaba, na cidade de São Paulo, no Brasil, está sendo pregado o evangelho, e nós estamos apenas assim, dando uma continuação. Então eu quero agradecer você, né, por você ter cedido esse bate-papo, essa entrevista aqui para minha rede, para o meu canal, e que você convida, Eliseu, todo domingo na cidade de Sorocaba, na cidade de Votorantim, as igrejas Assembleia de Deus estão com as portas abertas na escola bíblica dominical, e que nós devemos frequentar, fazer de tudo, claro que sempre com aquela disposição e disponibilidade, né? Porque tem gente que tem disposição e não tem disponibilidade, tem gente que tem disponibilidade. É verdade, inverte, né? Então, sempre respeitando, né? Porque quem convence é o Espírito Santo, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então, Deus te abençoe muito, você, sua esposa, sua família, seu ministério, a igreja que você está. Continue, dizer, você é um exemplo de fé para muitas pessoas, né? Às vezes a gente pensa que assim, a gente está fazendo alguma coisa, não. Outro dia eu estava trabalhando lá no bairro do São João, dentro de uma casa, e papo vai, eu gosto de falar também. Daqui a pouco o homem falou, eu amo a Bíblia, eu estudo a Bíblia, e lá no meu trabalho, quem incentivou eu foi o Eliseu. Eu falei, eu conheço o Eliseu, meu amigo. Então, pra você ver, né, então, a gente está, assim, sendo instrumento nisso, é gratificante, Eliseu. Esse dinheiro não paga, a gente escuta, olha, vê a obra ali, vê uma pessoa se convertendo, uma pessoa que estava na vida de droga, que estava numa vida promíscua, e o evangelho alcançando, né? Que benção, isso é gratificante, né?
pessoal fala, nossa, eu não entendia muito a Bíblia, mas eu comecei a trabalhar com o Eliseu lá, ele me incentivou, eu via que ele é homem dedicado na palavra de Deus, então eu falei, o Eliseu é meu amigo. Então eu senti por você a alegria que é estar sendo um instrumento de Deus nesta área do ensino da palavra de Deus. Deus abençoe muito, Amém. meu amigo. Deus abençoe, Senhor. viu? Deus abençoe você também, pessoal. Acompanhe aí a Rede Noronha. Deus te abençoe muito. Fique com Deus.